Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, aleluia, 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 maravilha. Estamos ao vivo para todo o Brasil, aqui na Rádio Vitória Meriti. Uma boa noite para você, DJ, solta a trilha, DJ, cadê, DJ? Isso, DJ, solta a trilha, DJ. Cadê você, DJ? Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus! Uma boa noite para você, querido, uma boa noite para você, querida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, aqui no Bate-Papo da Vitória, onde, meu irmão,
A presença de Deus é magnífica. A magnitude da presença de Deus é eterna sobre o nosso lar. Compartilha aí, ó. Compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder. Meu irmão, Rádio Vitória Meriti. Hoje estamos aqui ao vivo com o bate-papo da Vitória. Hoje tem para você aqui, ó. Hoje tem para você novidade. Isso, novidade. A novidade para você, tá bom? Novidade. Eu não vou falar o que é, não, né? Não vou falar o que é, não. Daqui a pouco ele vai entrar no ar aí junto com a gente aí. E vai falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho o que aconteceu aí. O que aconteceu na vida dele recentemente. E vou falar para você, foi uma superação, tá, gente? Uma superação de fé. Então, meu irmão, já peço para você aí, ó, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha aí, dá essa moral pra gente aí, em nome de Jesus. Acredito que vai ser bênção demais sobre as nossas vidas. Deus vai falar com a gente poderosamente, amém? Compartilha aí, porque Deus é tremendo na nossa vida, ok? Já quero aqui agradecer a tua presença, que Deus, ele fortifica muito mais a tua vida, a tua casa, todos os seus projetos, amém? Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, cadê aquela trilha que estava aqui, gente? Rapaz, antes da gente entrar aqui, teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas é normal, é assim mesmo, Deus sabe o que faz, e quando a gente pensa que algo de Deus, o diabo pensa que não vai acontecer, Deus surpreende nós e faz acontecer. Então, tranquilo, fica tranquilo que a gente vai estar aqui. Vamos botar aqui a trilha aqui, né? Isso, vou colocar aqui, vou parar a trilha. Isso, vamos lá. Quero estar aqui orando pela tua vida. Já pedi para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Antes de eu orar, eu vou colocar um vídeo para você ver aqui. Aliás, vou fazer melhor. Vou orar primeiro e depois eu vou colocar o vídeo em seguida, tá bom? Peço para você que está aí do outro lado, fechar os seus olhos e estar junto com a gente nessa conexão com Deus nesse exato momento. Deus Pai, Deus querido, eu venho na história te pedir muito obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa jornada, que seja feita para a tua glória este programa. Te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou compartilhar minha tela aqui, né? Vou colocar minha telinha aqui e vou colocar esse vídeo para vocês verem, ó. Esse vídeo aqui, ó. Curte esse vídeo aí, ó. Que maravilha, que maravilha. Rapaz, eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho um grande amigo meu. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho um grande amigo meu. Meu irmão. Rapaz, se recuperou. Botou lá na etiquetinha. Eu venci o Covid-19, meu irmão. Eu vou compartilhar aqui antes de eu falar com a minha amiga. Ele vai compartilhar a telinha dele um pouquinho comigo aqui, ó. Fala comigo, meu amigo. Boa noite. Que Deus te abençoe. Ó, tira o mute do teu microfone aí que tá mutado aí, ó. O teu microfone tá mutado aí. Tira o mute aí. Isso, tá me ouvindo perfeitamente agora? Boa noite, meu irmão. Tô te ouvindo. Meu camarada, fala pra gente aí. Cara, que eu tô muito emocionado porque, pô, tu é meu irmãozão, cara. Eu te amo, sabe disso. Fala pra galera aí, cara. O que aconteceu com você, cara? Rapaz, segunda-feira, no dia 29, eu fui confirmado com essa doença, a Covid-19. Fiquei internado até ontem. Fiquei no respirador e Deus me livrou dessa. Eu e meu filho, né? Porque eu estava lá internado e eu nem sabia o que estava acontecendo com ele aqui. E, pela honra de Deus, ele me vitoriou. Estou livre dessa doença.
E estou aqui para dar o testemunho aqui, porque eu vou te falar, hein? Não é brincadeira, não. Eu pensava que era o que eu via na televisão, mas não é. O negócio é sério. Quase perdi minha vida. Mas foi honra e glória do Senhor. Eu estou aqui. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus é contigo. Mas vamos lá. Para a gente não perder tempo aqui. Como que você descobriu que estava com essa doença? Qual foram os sintomas que você sentiu, meu camarada? Na realidade, eu vinha me cuidando, né? Desde quando começou isso, eu vim cuidando de alimentação, tomando limão todo dia. Então, eu criei um anticorpo. Eu não tive muitos sintomas. O meu sintoma foi quando eu subi a escada aqui em casa, que eu não tinha ar para respirar. Meu pulmão já estava todo tomado, estava entre 50% e 75%. E eu sou obeso, diabético, e eu falei para minha mãe, falei, adeus. Eu pensei de não voltar. A gente sabe do teu choro, meu irmão. A gente, como igreja, a gente levantou um clamor pela tua vida. A gente, como igreja, como irmão, a gente levantou um clamor pela tua vida. Pedimos a Deus para que Deus venha te curar, para que Deus venha se lapidar a tua vida, porque a gente sabia dessa história, meu amigo Alexander Gordo, que a sua obesidade, por você ser diabético, e a gente vê estatisticamente que muitas dessas pessoas que vão, infelizmente não voltam. Acredito que você pode até falar que você viu pessoas partindo que provavelmente deve estar do seu lado e deve ter sido lastimável, e você deve ter pensado, poxa, será que eu vou sair disso? Será que eu vou ser o próximo? É uma consistência que fica na nossa cabeça, mas a igreja somos nós e a gente orou pela tua vida, meu irmão. Você é estatística de cura de Deus, meu irmão. Deus, ele fez um mover naquele lugar e tirou você de lá. Deus, ele modificou o quadro da tua vida. Deus, ele modificou a história nesta hora. Meu irmão, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ele trazer você de volta, meu irmão, meu amigo, meu camarada, porque Deus, ele tem, você sabe disso, Deus, ele tem um plano na tua vida e você sabe muito bem disso. Não é eu, não é você que vai ficar aqui, mas Deus, ele sabe daquilo que ele tem na tua vida. Meu camarada, você passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava contigo, meu irmão. Deus estava contigo porque tu é mais que vencedor, pá. Tua missão ainda aqui não foi terminada. Quando terminar, aí sim. Mas Deus já tem muita coisa para você ainda, meu camarada. E aí foi quantos dias, meu amigo? Quantos dias lá? Eu fiquei 12 dias internado, 8 dias no respirador. Eu não fiquei entubado, não, né? Aquele que fica inconsciente. Eu fiquei com respirador, mas fiquei consciente. Entendeu? E segunda-feira agora eu saí do respirador, só que não pude ter alta, porque eu tinha que me acostumar a respirar normal. E ontem eu tive a alta. E agora... E a plaquinha, eu venci o Covid-19. Venci o Covid-19. Que ela até escreveu errado. Foi um pouquinho mais forte a sua. Mas, amigo, eu não tenho palavra para te agradecer. Vou colocar aqui a outra convidada aqui junto, tá junto com a gente também, para compartilhar. Aí, Nívia, a obesidade aí, ó. Obesidade. Rapaz, tem problema de diabetes aí, ó, muito alto. E venceu aí. Venceu. Quando eu fiquei sabendo, Nívia, a história desse rapaz aí, quando ele me falou, eu me cansei, eu chorei, sentei, chorei. Falei, Deus, eu não aceito, pai, o Senhor levar meu amigo.
Porque muitos não sabem, as pessoas que me conhecem não sabem da minha história. Mas, meu filho, liga ali embaixo para mim, fazendo um favor. Ali, ó. Ali embaixo, ali. Muitas pessoas não conhecem. Mas, esse rapaz aí, ó, foi fundamental, Nívia, para me ganhar para Cristo, rapaz. Amém. Glória a Deus. Esse rapaz aí foi fundamental para me ganhar para Cristo. Ele me levou para a igreja, né? A igreja que eu fui batizado nas águas. Ele que me levou. Ele falou, não, vou levar esse maluco lá, vou botar ele lá e ele vai ser batizado. Olha a história. Olha a história. Amém. E o engraçado, Nívia, é que o filho dele teve como se diz? O medo, a ansiedade tomou conta dele. E ele se internou também, ficou entubado, não foi, Alexandre? Foi entubado Meu ele. Deus. Eu não fiquei entubado, não. Eu só fiquei no respirador. Ele É foi porque entubado. a ansiedade, ela também dá falta de ar. Então, talvez, não sei se ele ficou com a Covid também ou se ele teve uma crise de ansiedade e foi confundido, porque nós sabemos que muitas pessoas realmente foram acometidas, mas eu vi vários relatos de pessoas que chegaram nos hospitais, na verdade, nem estavam com Covid, mas no início, né? Como a gente via que tudo era para, se chegasse com falta de ar, tinha que internar, muita gente, eu acredito, ele venceu o Covid, mas eu acredito que muita gente, até que morreu, de repente não morreu nem com o Covid. Não é verdade, Júlio? Porque muitas pessoas ficaram tão ansiosas, tão agoniadas, que iam no hospital. Eu até mesmo no Facebook eu vi o relato de uma senhora que também era do grupo de risco, porém não estava com o Covid, ela foi era asmática, alguma coisa assim, chegou lá, queriam internar e ela até fez, eu até compartilhei, porque dentro do seu caso de Covid, né, você é um milagre de Deus, por ser um fato de grupo de risco, porém eu acredito, no desespero que foi anunciada essa pandemia, muitas pessoas desenvolveram, às vezes, um sintoma de ansiedade que tem a ver com a falta de ar e, às vezes, foi para o hospital e possa, sim, ter passado por situações que não deveriam ter passado e até mesmo perdido a vida, porque eu vi muitos relatos a respeito disso, pelo menos compartilhado, não na mídia, né? Porque a mídia, se houver esse tipo de erro, não vai anunciar, mas pessoas que passaram sufocos a respeito de ter confundido os sintomas, eu vi muitos casos assim. Mas o seu filho teve a Covid também, não, né? meu filho não teve a Covid. Não meu teve. filho, ele é especial. Ah, tá. Ele teve o ataque epilético por causa do meu problema. Ele pensou em perder o pai dele. Nossa, Eu que fui luta. testado positivo. Eu fiz 2 testes, todos os 2 testes deu positivo. O emocional dele foi muito Atacou forte. ele. Meu filho ficou 4 dias em coma e eu dentro do hospital sem saber também. Meu Deus. Porque a reação, né, das emoções da gente. Ontem eu tive no meu programa o Rafael Cabral. E, assim, ele é um jovem especial, autista. E superou, através dos tratamentos, do acompanhamento da sua família, superou aquilo que a ciência, né, tem como determinação em relação à comunicação. Ele é um radialista, ele começou a falar com 4 anos. Assim como nós, que estamos, aparentemente, nascemos perfeitos, né, em todas as nossas coordenações, raciocínio, podemos desenvolver doenças psicossomáticas em relação a esses traumas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Agora a minha igreja abraçou o caso de uma irmã que era perfeita, esteticista, uma mulher de Deus, uma pessoa super saudável, está com um problema de saúde que gerou também a síndrome do pânico. Então, assim, eu até hoje estava pensando, além da Covid, que é um vírus invisível que coloca a nossa vida em risco, tem muita gente morrendo, gente, de violência familiar, né? Muita gente morrendo com depressão, muita gente... A Covid vai passar, vai chegar a vacina, vai chegar
o controle dessa enfermidade, mas hoje eu até orei no grupo das mulheres em relação, eu fiz a seguinte colocação, a gente vai ter que começar a orar para que Deus cure as nossas emoções, porque tem muita gente enferma na alma. Eu mesma, essa semana, passei uma semana de muita angústia, estou com a cara um pouquinho inchada aqui. A minha mãe perdeu, né, a filha dela do coração, que é a filha do esposo dela, que tinha síndrome de Down, com 36 anos. A minha mãe está lá no Espírito Santo. Essa semana foi uma semana muito dorida para mim, porque eu tive vontade de ir para o Espírito Santo para ver minha mãe, até tive uma crise de ansiedade que deu uma alteração na minha pressão, e eu não sou hipertensa, por causa dessa tristeza que eu falei, Senhor, até então eu estava levando de boa, quarentena dentro de casa, porque eu fico com meus filhos, mas aquele momento que você quer ir a alguém que você ama, estar do lado de alguém, como o filho dele, quando soube do pai, independente dele ser epilético, né, ter a epilepsia, qualquer um de nós podemos ter um baque emocional e gerar. Por isso a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso coração. Ele nem é meu parente, eu passei mal, pô. Ele é meu amigo, eu passei mal, fiquei mal, eu fiquei mal. É o seu parente, ó. É um irmão de sangue eterno, ainda é seu pai na fé, cara. É seu pai na fé. É amigo mais chegado que irmão, né? Mas eu vou falar um negócio para a senhora, hein? Pois não, pode falar. Lá dentro, internado, o negócio ataque psicológico. Porque você não, isso, exatamente. Você não tem visita da família, você não tem notícia da sua família. Gente entrando, andando, morrendo. Imagino. Entendeu? Eu só não sei o que a televisão fala, se é a realidade. Mas que morre. Teve gente que chegou 10 horas da noite andando, 6 horas da manhã já estava morto. Do meu lado. Meu Deus. Isso atacou muito o meu emocional. Minha diabetes já é alta, estava alta demais. Imagino, o emocional aumenta, né? Eu que fiquei 2 meses e meio internada, recebendo visita numa situação há 8 anos atrás, de um milagre que eu vivi do meu filho. Não foi fácil e Deus me fez lembrar. Imagina essas pessoas, eu podia receber minha filha não, tinha 5 anos, de vez em quando deixavam ela entrar. Eu me coloquei, esses dias, assim que começou essa situação, eu falei, Senhor, eu fiquei 2 meses e meio internada. Não foi fácil, o emocional não foi fácil, né? Mas eu tinha ligação, eu tive mais de 100 visitas, eu pude ver o meu esposo, eu pude ver a minha filha. Não foi assim uma das experiências mais ruins da minha vida, porque a pior foi a perda do meu primeiro filho, né? Mas eu pude imaginar o quanto é difícil, nesse caso de pandemia, a gente não poder visitar o nosso parente, não é verdade? Sim. O nosso amigo. Eu queria te perguntar exatamente do que você acabou de falar aí, como que foi para você lidar com a ansiedade, né? Porque a ansiedade, acredito que ela tomou conta de você lá dentro. O que você pensava? Qual era o seu tipo de pensamento a respeito dessa situação? Porque um lugar preso, um lugar que você está lá praticamente preso, aonde você não recebe visita, aonde do teu lado você consegue ver pessoas que estavam ali do seu lado, morrendo. Como que estava o teu psicológico nessa situação toda? Então, a gente brasileiro, a gente acostuma com tudo. Se você ficar travado numa cama, não é isso que você quer. Você, nos primeiros dias, mas o nosso corpo vai se adaptando ao ambiente. Eu queria arrancar a máscara, eu queria fugir do hospital no primeiro dia. No segundo dia, eu já estava mais calmo e também sem notícia, né? Se eu soubesse que meu filho estava internado, eu acho que não tinha ninguém que me segurava naquele hospital e eu podia estar até morto. Então, tipo assim, tu vai se acostumando. Eu, com 8 dias, quando eu tirei a máscara do respiratório, eu senti falta dela. Por isso que eu tive que fazer esse tratamento de segunda-feira até ontem, para mim poder sair do hospital. Porque eles não podiam me liberar na segunda-feira. Eu já estava sem respirar no aparelho, mas eu não estava adequado a respirar. Então, eu tive que fazer um exercício de respiração,
E a gente vai se adaptando. E eu sentindo falta da máscara. O primeiro dia me incomodou muito, muito. Eu não conseguia ficar com a máscara. Não dormia a noite toda. No outro dia já comecei a, tipo assim, ver que aquilo ali já estava me fazendo ficar vivo. Entendeu? Mas eu vou te falar, o Hospital Geral da Posse, atendimento 100%. Agradecer até as equipes lá do hospital, entendeu? Porque não foi só comigo, não, com todo mundo. Quando eu entrei em parafuso, que eu queria fugir do hospital, a doutora sentou comigo na cama, ficou conversando comigo mais de 1 hora e me acalmou muito ela. Eu não tenho nenhum contato dela. Quando eu sair dessa quarentenazinha de casa agora, que eu estou de repouso, eu vou até procurar para agradecer a ela, porque ela foi muito importante no meu tratamento. Entendeu? Maravilha. Gordo, eu queria que, antes de você se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas pessoas que estão aí do outro lado, que infelizmente, amigo, irmão, eu tô feliz demais. Ai, eu tô feliz. Ah, glória! Vontade de começar a glorificar, meu irmão. Eu sou Dá lugar, varão, dá lugar! Eu queria que você deixasse um recado aí para essas pessoas que estão no hospital, de repente está aí com sofrimento com seu parente no hospital, com essa grande sintoma desse Covid-19 aí, que a gente pensava que nunca ia chegar aqui no nosso país, principalmente no nosso município, e chegou com força máxima, onde pessoas perderam seus amigos, eu perdi amigos também. Eu queria que você deixasse uma mensagem reflexiva para essas pessoas que estão te ouvindo, meu amigo. Cara, a mensagem que a gente tem que pensar é... As pessoas têm que pedir muito a Deus, cara, porque eu vou te falar a verdade, eu refleti muito lá, entendeu? Pedi muito a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos, sem saber o que estava acontecendo aqui fora. A doença não é brincadeira. E eu vim me cuidando, mas no finalzinho agora eu dei alguma relaxadinha, pensando que não era isso que a televisão passava. Entendeu? Mas Deus me honrou e não me levou. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Amigo, eu não tenho palavras para te agradecer. Só tenho que pedir a Deus para Ele te conservar cada vez mais bem, com saúde, saudável. Que Deus ele entra com ação e poder e glória sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Que você sabe que você tem um chamado muito bom, muito lindo. E que Deus te abençoe cada vez mais. Meu amigo, publicamente eu vou falar eu te amo. Tá bom? Muito Também obrigado te amo, pela cara. participação, meu. Muito obrigado, tá bom? Que Deus te Agradecer a abençoe. Deus em primeiro lugar. Isso. Te agradecer. Amém. Até a hora que eu fui internado, eu te liguei. Falei, Amém. Júlio, estou sendo internado agora, ora por mim. Comi sua sopa. Te agradecer muito. Pastor André, Amém. que orou por mim também. Intercedeu pela minha vida. Amém. Entendeu? E a mensagem que a gente tem para dar para eles é se agarrar em Deus, cara. Amém. Não cai uma folha sem Ele permitir. Verdade. Eu não fui embora porque Ele não me permitiu. Os médicos lá fazem um excelente trabalho. As Amém. enfermeiras, a fisioterapia, gente entubado, muita gente ruim lá. Tem gente lá que está 1 mês e pouco no aparelho. Venceu o Covid. Está agora no tratamento de tirar o aparelho para respirar. Amém. E tem que agarrar a Deus e pedir a Deus. Amém. O médico ele faz a função dele, mas se a mão de Deus não estiver lá na mão do médico, Verdade. não adianta. Amigo, obrigado, tá? Deus te abençoe. E vou trazer de novo você aqui para... Calma aí, fala aqui. Não, só fala no microfone, fala no microfone. Eu não esqueci da sua sopa, não. Vou fazer com carinho. Vou cobrar, fala para ela. Hein? Ele falou que tá gravado lá. Amigo, beijo, beijão. Valeu, obrigado pela tua participação. Te amo, tá bom? Pode contar. Deus te abençoe, irmão. Prazer te conhecer. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Beijo pra você. Valeu, Tá seguindo pai. vocês aqui agora.
Valeu, Amém. paz. Beijo. Beijão. Paz. Valeu. E aí? E aí, minha amiga? Olha, E tu viu? aí, que benção. Na minha igreja também tem uma história de milagre. Ficou uns 2 meses internado entre a vida e a morte também. Ficou entubado. Inclusive, o Júnior Miriti, né? Eu indiquei ele, o Miro, que ele ia ser um dos locutores aqui da Rádio Vitória Miriti. E logo a seguir ele se acometeu dessa enfermidade. E foi lindo também a saída dele, foi um milagre de Deus, um milagre da nossa igreja aqui da Maranata de Irajá. Glória a Ele e Deus. a sogra dele, os dois, surpreenderam a medicina. Ela, que é do grupo de risco, uma senhora de 70 e poucos anos, 80, saiu primeiro que ele ficou assim, num estado gravíssimo, mas Deus glorificou o nome na vida do irmão Argemiro. Um abraço para o povo aqui da Maranata de Irajá, nosso irmão Miro, que Deus abençoe a sua recuperação cada dia mais. Amém. Vamos lá então, porque de repente aí a galera tá vendo, a galera tá falando, pô, mas Nívia Santos, ela faz uma madrugada com Jesus, o que essa senhora, essa jovem senhora tem pra contar? Ó, meu irmão, ela me contou um pouco sobre a história da vida dela, ela tem um testemunho que virou uma canção, eu creio em milagres, e ela vai contar aqui o que Deus fez na vida dela. Deus fez algo tremendo. Ó, semana que vem, é esse rapaz aqui também, ó. Chiquinho Lemos, venceu também o Covid-19, vai estar aqui, ó. Ele venceu o Covid-19, venceu 7 câncer. 7 câncer. Meu Deus. É um homem muito também. Milagre. Vai estar aqui, ó, junto com a gente na sexta-feira que vem. Amém? Nívia, Amém. dá a oportunidade de você contar o que Deus fez na sua vida. Mas, ó, conta com carinho, pausadamente, como começou a Nívia Santos, a idade que a Nívia Santos se dedicou para ser apresentadora, como que a Nívia Santos despertou até acontecer o grande milagre na tua vida. Conta pra gente. Amém. Então, meu nome é Nívia, resumindo, Nívia Santos, porque é nome de princesa. Nívia Vieira Benítez Gonçalves dos Santos, até para reger, né? Eu sou casada com Júlio César Gonçalves dos Santos. Júlio! Eu sou mãe de Beatriz Benítez, sou mãe do Arthur Davi e mãe do Davi, que foi meu primogênito, que está na glória com o Senhor. Eu cresci no Evangelho, minha mãe Carolina, que está lá no Espírito Santo, um beijo, assembleiana, criou eu e meus 3 irmãos Glória! na presença de Deus. O meu pai não era evangélico, mas antes de partir, ele também aceitou a Cristo. Eu tive o prazer de levá-lo, de ver Deus trabalhando na vida dele. E aos 12 anos de idade, eu conheci a minha igreja, passeando ali, andando pela prefeitura aqui do Irajá, recebi um folheto, e eu sempre digo que eu fui criada no Evangelho, mas eu conheci a Jesus com entendimento aos 12 para 13 anos, quando eu entrei ali na minha igreja, e ouvi uma canção que fala: um belo dia almejo eu encontrar. Fui assim, tocada por este louvor e pedi à minha mãe que eu pudesse congregar, porque eu gostei muito daquela igreja. E minha mãe, a princípio, não gostou muito da ideia, né? Era de menor, mas me levava lá na porta da igreja e comecei a participar também dos eventos, né, dos retiros da igreja, e fui crescendo ali. Na minha igreja, tem há 33 anos que eu congrego. E em relação à comunicação, né, que você falou, em relação à comunicação, era um sonho, né, de menina. Eu sempre gostava de imitar vozes das pessoas, ficava imitando vinheta, Rádio Melodia FM, aquela coisa de adolescente, gostava de imitar as irmãs da igreja cantando, e eu tinha esse desejo de trabalhar com a voz, de trabalhar em rádio, né?
E os anos se passaram. Mas voltando aqui na questão da igreja, né? Eu tive o meu primeiro filho aos 27 anos de idade, que veio a falecer aos 11 meses. E passados 5 anos eu tive a minha filha, Beatriz, que tem 13 anos. E 5 anos depois de ter a Bia, eu estava grávida do Arthur. Foi aonde eu vivi essa história de milagre. Após uma perda, né, que não foi fácil superar, primeiro filho, Deus, assim, trabalhou na minha vida, sarou, né, aquela dor. Mexeu com o seu sentimental? Mexeu com o seu psicológico? A perda do seu filho? Com certeza, né? Primeiro filho, o que mais a gente ouve dizer que a ordem da vida é a mãe, né? Os pais irem primeiro. Então, assim, você perdeu um filho, o primeiro filho, com 11 meses, com a festinha pronta, é uma dor que, não vou dizer que é irreparável, porque o Espírito Santo é consolador, senão a gente vai contra aquilo que a gente crê. É uma dor que é amenizada, e para quem crê na vida eterna, a morte não é o fim. Só que é muito importante você viver o luto. Não adianta você também ficar achando que você é super crente, que você não pode chorar, que você não pode se deprimir, que você não pode até mesmo questionar. Você só não pode viver no luto, porque aí entra uma depressão profunda, aí entra a murmuração, entra a incredulidade, entra onde tem muito questionamento, a fé fica de lado. Então, é natural você perder alguém que você ama, ainda mais um filho, bebê, né? Você passar... Eu lembro que os irmãos da minha igreja, a gente fizeram um retiro, e eu fui para esse retiro, e eles colocaram versículos na parede. Aí o primeiro versículo que estava na parede era: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí eu falei, tá, até parece. Aí cada versículo que eu lia, eu estava naquele... Inclusive, recentemente, agora essa semana, uma mãe de uma amiguinha do meu filho, que é psicóloga, ela falou sobre o luto na pandemia. E ela disse que o luto tem 5 fases. E uma das fases do luto é a revolta, né? E o luto tem duração. Então, se tratando de perda, já que eu estou falando da minha vida, e na minha vida eu tive uma perda, que foi do meu primeiro filho, se tratando de perda, não pule nenhum tipo de fase de luto, do teu luto. Porque Deus, ele respeita as suas emoções. Ele nos entende como nós mesmos não nos entendemos e como as pessoas também não nos entendem. Então, se tratando de perda, né, e comparando com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, perda é perda em qualquer situação, seja na pandemia ou em qualquer momento da vida, o peso da perda é o mesmo. Se o filho é pequeno, se o filho é grande, o que vai diferir em relação a isso é o tempo que você conviveu, mas perda é perda. Verdade. E a perda ela tem que ser sentida, tem que ser chorada, né? Mas a gente que tem fé em Deus de uma maneira gerada pelo Espírito Santo de Deus, a gente entende que a perda é superada pela fé. E a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, que a morte não é o fim. Jesus venceu a morte. E um dia minha mãe está contando, para você ter uma noção do que uma perda ela abala muito a estrutura da pessoa, né? Eu tenho uma filha hoje de 15 anos, né? E antes da minha filha, a minha mulher, ela ficou grávida, né? A gente só namorava, né? Tava namorando e minha esposa ficou grávida. E ela veio perder esse filho. E isso mexeu com o psicológico dela e com o meu também. A minha filha nasceu, entrou na minha mente as imaginações. Poxa, eu tinha um, ia ter 2, né?
Então, o teu psicológico, até hoje, acredito que até hoje, tem um tratamento, Deus ele cuida, né? Mas a lembrança ela vai ficar, não adianta. A lembrança ela vai ficar. Então, acredito que com a Nívia também não foi diferente. Acredito, não só com a Nívia, mas com todas as mamães que perderam seus filhos no período da gestação, ou então quando a criança veio ao mundo. Por exemplo, eu vou citar aqui um grande amigo nosso, Dieguinho Crespo, né? A mulher dele deu à luz a segunda filha dele, né? E a menina está com pneumonia e está internada, estado grave, no hospital. Eu falei para ele assim, amigo, se apega a Deus, porque é Ele que vai mudar a história. Ele, Júlio, eu já não estou mais com cabeça, eu já não tenho mais chão. O psicológico, é o que a gente está falando aqui agora, é o psicológico. Acredito que a Nívia também aconteceu isso, ela está falando aí, o choro pode durar uma noite mais alegria. Não vai vir, não adianta. É uma passagem linda, bonita, mas quando você está com um momento de perda, não adianta ingerir essa passagem em você, que ela não vai fazer efeito. É verdade ou não é verdade, Nívia? Naquele momento que eu cheguei, meu filho morreu em 27 de dezembro, fui para o retiro em fevereiro. Os irmãos, com todo carinho, né, colocaram vários versículos, e tinha louvores que eu escutava quando meu filho estava internado, que eu escutava com muita fé. E depois eu fiquei revoltada quando eu vi aquele louvor, eu ficava assim, até parece. Ela tem uma canção muito linda que diz, tem coisas da Rose Nascimento que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também. Jesus estava ministrando em Jerusalém. Então, quando eu escutava essa canção, eu ficava, né, eu vou dar o testemunho e tal, pá. E a outra canção do que Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condições ou possibilidade alguma. E eu lembro que uma das vezes eu levei o exame do meu filho cantando essa canção, né? E depois, quando eu perdi, eu não conseguia ouvir essas canções. Porque a música, ela tem esse poder. A música marca a geração, marca a história, marca sentimento, marca relacionamento. E eu lembro que eu fiquei assim... poucas vezes eu entrei em detalhes dentro desse testemunho, né? Na verdade, o testemunho é muito grande. A minha vida tem várias etapas e Deus me permite contar etapas dela para cada momento, em cada situação. Dentro dessa situação, ele faleceu, e faleceu de uma enfermidade, depois foi diagnosticado, foi tudo muito rápido, dentro de 1 mês e 15 dias. Aparentemente não tinha nada, e ele veio a falecer de leucemia, diagnosticado leucemia. Então, assim, é uma doença que é considerada hereditária, e na minha família não tinha ninguém. E, além da perda, eu fiquei com alguns traumas, né, por causa do tipo da morte. Quando eu tive a minha filha muito branquinha, linda, da mamãe, minha Bia, eu lembro que eu não podia ver um rostinho na perna da minha filha, que eu achava que eu ia viver a mesma história. Então, eu não tive só a dor da perda. 5 anos depois, quando eu tive a minha filha, eu descobri que eu tinha traumas dentro de mim relacionados à perda que eu vivi. Então, eu comecei eu lembro até, inclusive, a irmã Márcia, que é a esposa do irmão Miro, que é um milagre, ela é enfermeira, e algumas vezes eu sentada lá atrás da minha igreja com a neném, e eu perguntava, e ela, fica calma. Só que eu tinha me esquecido de que uma semana quando voltada do retiro, já meu filho falecido, eu fui numa oração com a irmã Selma, em Sulacap, uma amiga dela, e quando eu entrei, Deus usou uma irmã e falou que naquela noite Deus estava enxugando dos meus olhos toda a lágrima, que nunca mais eu ia ter a revolta, e a irmã não sabia, a revolta e a dor que eu sentia, e realmente eu nunca mais sentia, e que Deus ia tirar todos os traumas no meu coração na hora certa. E eu lembro que quando eu tive a minha filha,
eu não podia ver um rostinho nela, que eu achava que a minha filha, eu fiquei com aquele trauma, que ela ia morrer também, e para a glória de Deus, embora eu tenha vivido uma outra história, que foi a história do Arthur, a gente aqui em casa chama a Bia de Torinha, porque a bichinha é forte, ela não de peso, assim, é de saúde, ela não fica doente, é muito difícil. E eu lembro que uma vez ela falou: todo mundo nessa casa já ficou internado, menos eu. Eu falei: glória a Deus, porque você é o escape da minha vida, né? Beatriz é aquela que veio para fazer o próximo feliz. Então, assim, literalmente, ela é aquele momento que Deus marcou a minha vida como um momento de consolo. Eu disse que a Bia é o consolo e o Arthur é o milagre. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Arthur, né? Nome de rei, né? Arthur Davi, é rei 2 vezes. É rei 2 vezes, é aí. É testificação, é de rei mesmo. Mas toda a tua é elevada, tá bom? É verdade. Agora ele tá um rapazinho, ele é um gêniozinho, adora inventar arte. Glória a Deus. Mas, hoje eu postei lá o barquinho eu dele. vi. Coisa linda. Mas vamos lá. Aí, vida que segue, né? Você começou a se suportar com a perda e aí você teve outro exame e descobriu que estava grávida. E aí? Passou aquele filme de novo na tua cabeça? É isso mesmo? Então, a Bia muito planejada, né? E eu lembro que eu planejei a Bia para um ano seguinte, Deus fez eu engravidar antes, porque eu falei: Senhor, olha coisa de mãe, né? Coisa de mulher. Eu achando que ela nascesse no mês dele e ia superar a dor, ainda em tratamento, né? Da perda, Deus curando. Já tinha curado a dor, assim, de uma maneira que era muito dolorida ainda, mas Deus tratando, já tinha vencido muitos sentimentos. E eu lembro quando a gente decidiu ter outro neném, eu falei assim: eu quero que a minha filha, o meu filho, nasça em janeiro. Para isso, eu fiz conta, tinha que engravidar em abril. Como se a gente tivesse o domínio, né? Mas Deus conhecia o desejo do meu coração, e Deus tem umas coisas assim comigo, né? Algumas coisas ele realiza na minha vida, me presenteia no mês do meu aniversário, os mistérios, os segredos da fé, né? E então eu lembro que eu falei: vamos nos planejar para ano que vem a gente ter um neném, fazer o neném ano que vem, em abril. Uma coisa imagino, queria só no outro ano. Só que Deus me fez engravidar, né? No ano que eu não tinha planejado. Eu engravidei em 2002. Eu imaginava engravidar em 2003 para nascer em 2005 para nascer em 2006, 2007. Enfim, eu engravidei um ano antes, no mês que eu desejava, e a minha filha nasceu no mês que eu desejava. O Davi, meu primeiro filho, nasceu dia 19 de janeiro. E Bia estava prevista para nascer no dia 19, mas a minha emoção foi tão grande que ela nasceu no dia 9. Na gravidez, eu não tive eu curti a minha gravidez, eu não tive nenhum pensamento negativo, nem nada. Quando ela nasceu, também não, mas quando ela começou a engatinhar, que era a idade do meu filho, foi quando eu descobri esses sentimentos que estavam guardados, que eu achava que já tinha vencido tudo. Nada é ruim. Entendeu? Pelo tipo de morte que foi, eu não sabia que eu tinha guardado, que dentro do meu coração tinha tanto medo de perder e de viver a mesma história. E foi muito difícil, mas graças a Deus, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E Deus é Deus que consola, Deus é Deus que cura traumas, Amém. Deus é Deus que faz milagre, Deus é Deus. Então, assim, eu pude provar do consolo, pude provar da cura emocional em relação ao nascimento da Bia, e ela está aí, minha branquinha de neve, linda de mamãe. Nessa quarentena, você tem 2 opções: ou ficar esperando ela passar sem frutificar, ou passar
né, sobrevivendo, vivendo e frutificando. E graças a Deus, assim, Deus me deu 2 filhos lindos, saudáveis. E Bia, assim, nessa quarentena com 13 anos, agora a mamãe vai rasgar a seda. Eu posso dizer que de vez em quando eu posto lá as artes de Arthur e as culinárias de Bia. Bia me saiu uma cozinheira de mão cheia, já sabia fazer arroz, já temperou feijão, já fez coisas que eu nunca fiz para eles, ela fez para mim, né? Cupcake. Ontem ela fez um bolo integral com canela, já fez petit gâteau, coisa até de gente chique, sabe? Ou seja, Eita, Glória! ela veio para ser aquela assim que vem cada dia nos surpreendendo. Com 13 anos, a minha filha é uma excelente cozinheira que é auxiliar da mamãe. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque nessa fase, né, de mãe, pela segunda vez, após um trauma, Deus curou as feridas da minha alma, tirou os medos que eu tinha e marcou assim a minha história com a minha filha, uma história de livramento. Não tem aquela canção? O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Beatriz é o escape, é a recompensa e é o livramento nessa questão da saúde aí. Deus tem tratado, né? Deus curou as minhas emoções com a vinda da minha filha. Maravilha. E vamos falar um pouco também do nosso rei Arthur. Arthur Davi. Isso aí, Bia queria um irmão, né? Eu digo que eu fui mãe velha, mãe do Davi com 27, mãe da Bia com 31 e mãe de Arthur com 36. E Bia queria um irmão, eu já não planejava, porque eu já tinha tido 2, eu falava, eu tenho 2, é um no céu, outro na terra, né? Mas a Bia e mãe, né, gosta de fazer o desejo do coração do filho, né? Então assim, planejamos o Arthur. Chegando de viagem do carnaval de 2002, né? 2002, estava com 4 meses de gestação, quando a minha bolsa rompeu. Aí, falei, Júlio, minha bolsa rompeu. Vamos para o médico, né? Não estava sentindo dor nem nada, mas isso aqui não é... esse líquido é demais. Cheguei no Pasteur, foi constatado que eu estava com a bolsa rota e o médico deu 24 horas para o meu organismo expulsar o feto, que tinha apenas 300 gramas, porque ele só tinha 19 semanas, sem líquido amniótico suficiente, seria impossível dele ser gerado. Então, o natural era o organismo abortar. Só que tinha que aguardar. E deu o nome dessa gestação, se chama oligodramia severa, ausência quase total de líquido amniótico. Pois bem, passou as 24 horas e o feto não foi abortado, eu não senti dor nenhuma, só que o hospital não pôde ficar comigo. Disse que não tinha como ficar comigo e me transferiram, isso no Pasteur, me transferiram para São José. E ali começou a primeira fase da minha história de milagre. Fiquei 1 mês e 15 dias internada na São José, vivendo essa história de oligodramia severa. Na primeira semana eu não imaginava, eu só queria minha filha. Imagine, eu já tinha perdido um filho. 5 anos da minha filha, nunca me separei, nunca deixava a minha filha, fora outras coisas que Deus me libertou agora dentro da história do Arthur. Porque até então, a minha filha e eu, era eu e minha filha e eu, para tudo. Não tinha coragem de deixar nem a minha filha nem com a minha mãe. Deus foi curando, né, ao longo, não tinha coragem. Não, vou deixar minha filha para ir ali, aonde eu podia levar, eu levava minha filha. A minha maior dor na primeira semana de internação, nos primeiros 15 dias, foi justamente a ausência da minha filha.
Eu nem sabia o que era oligodramia severa, o que eu ia viver. Eu sei que eu queria ir embora, como o irmão falou, a vontade de ir embora. Eu queria ir embora de qualquer maneira, eu fiquei desesperada. Como a minha filha vai ficar? Meu marido trabalha, minha mãe não mora aqui no Rio. Eu fiquei assim, sem chão. Eu queria ir embora de qualquer maneira. Mas eu já estava vivendo um milagre, não sabia a gravidade, porque para quem não sabe, assim, impossível ninguém saber disso, né? Mas só lembrando, quando a bolsa rompe, é momento da criança nascer. E, ao mesmo tempo, é uma porta aberta para infecção. E uma vez que entra uma infecção numa bolsa rota, não só o feto, mas a mulher está iminente, né, de risco de morte, porque pode dar uma infecção generalizada. Então, o Arthur é um milagre, eu sou um milagre. Deus poupou a nossa vida nessa gestação. Fiquei 1 mês e 15 dias sendo furada, 15 dias internada, deitada no leito, sendo tratada. Tudo que eu tinha que fazer era deitada no leito, então, assim, muito constrangedor. E o meu plano na época era, como todo, ninguém, acho que só eu assim, penso, né? Dependendo do caso, é bom que o plano não seja particular, de quarto separado, porque tem situações que é muito ruim ficar sozinha. Em outros casos, como de uma gestante, você imagina 15 dias deitada, sendo ali banho, tudo no leito, muito constrangedor. E uma cortina separava de uma outra gestante que o filho nascia e ia embora. E toda vez eu tinha que ficar contando a mesma história para as pessoas, né? Falando a mesma coisa. Ah, você nem vai nascer quando? E eu falei, não, a minha situação é essa e tal, as pessoas... E Deus já sabendo de tudo que eu ainda ia viver, eu vivi uma situação de uma palavra contrária, sem sabedoria, de um médico que acabou se tornando a maldição em bênção, né? O médico, eu sangrei pela primeira vez e perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, é daí para pior. Resumindo essa parte, que a história é muito grande, através dessa má colocação do médico, eu fui transferida para um quarto, sozinha. Aí que eles notaram que tinha uma pessoa, uma gestante, vivendo uma história de oligodramia severa há 15 dias, e me colocaram no quarto, onde veio o psicólogo, onde veio assistente social, onde o diretor do hospital veio me visitar. Aí foram conhecer a minha história. E dali em diante, cada dia que vinha o médico, eles não tinham muito o que falar para mim. Eu fiquei somente na sorolização e 10 dias do antibiótico para poder não ter o risco de uma infecção. Só que você não pode ficar o tempo todo no antibiótico. Aí cortaram o antibiótico. E quando eles chegavam para me visitar, era sempre para dizer, mãezinha, o caso continua no mesmo, a criança está viva, a gente não pode fazer nada. Só que a gente não sabe se ela vai nascer perfeita ou se ela vai nascer viva. E é sempre ouvindo aquela mesma coisa. Só que quando chegou 1 mês e 15 dias, eu estava naquela situação onde a Bíblia diz que Deus não te dá nada além daquilo que você não possa suportar. Aonde eu orei a Deus e falei, eu me emociono muito, porque foi na semana da Páscoa, e eu lembro que eu tinha um sonho que o meu exame vinha normal, no domingo. Quando foi na segunda, houve um erro de digitação, aonde o exame veio normal. E eu tinha visto, fui fazer o exame e o exame estava lá, sem líquido. Mas na digitação, botaram que eu estava com o período normal. Aí a doutora falou, poxa, que legal, teu período está normal, teu líquido está normal. Porque eles diziam que se meu furo não fosse tão baixo, poderia voltar. Só que o meu furo foi baixo. Aí ela falou, deixa eu ver se isso é verdade mesmo, porque o teu furo, a bolsa rompeu bem embaixo, tu já está 1 mês e 15 dias aqui, já era para ter o líquido subido, se fosse um rompimento mais em cima, a bolsa poderia regenerar. Aí ela falou assim, mas aqui está dizendo, mas eu vou lá ver. Eu falei, doutora, eu acho que é um erro de digitação, porque eu vi que realmente não está.
mas isso aí ela falou, deve ter sido um erro de digitação mesmo. Eu falei, não, mas é um erro profético. Eu falei assim para ela, sem saber, eu ri, é um erro profético. E quando foi terça-feira, aí depois ela falou que foi um erro mesmo. Aí, só que eu não fiquei assim triste porque eu tinha visto que o líquido não tinha subido, mas quando foi na terça me deu uma agonia tão grande, eu queria sair de qualquer maneira e usei a Bíblia. Eu falei, Deus, o Senhor diz que nada, que ninguém pode passar por nada daquilo que a gente não possa suportar. Eu falei para Deus, eu quero sair daqui, eu quero, a tua Bíblia diz, e eu fiz como Jesus, né? Usei a palavra. Quando foi terça-feira, um médico de plantão virou e eu perguntei para ele, falei, doutor, não tem como o meu líquido subir? Ele falou, é impossível o seu líquido subir porque o rompimento foi embaixo. Tem certeza, doutor? Porque eu não aguento mais, eu quero sair daqui, eu não posso mais ficar aqui porque eu não aguento mais. Aí ele falou, olha, é impossível, só um milagre. Eu falei, mas eu creio em milagres. Foi quando Deus me deu a frase, eu creio em milagre, e a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além do que a gente possa suportar. Aí ele falou, ó, mas se o teu líquido subir, se for no meu plantão, eu não te libero. Eu falei, doutor, o meu Deus tem o coração do rei na mão. Se eu tiver que sair daqui, eu saio no teu plantão. Porque a Bíblia diz que Deus não dá e eu acredito e eu não aguento mais. Aí comecei a chorar. Aí, o que aconteceu? Isso foi numa terça antecedente à sexta-feira da paixão. Quando foi no final de semana, no sábado de aleluia, meu marido paga o meu INSS, eu recebi a visita de um perito do INSS de Caxias, de Duque de Caxias. E ele falou, bom dia, senhora Nívia. Eu falei, sou eu mesmo, moço todo de branco. Eu falei, será que eu estou tendo uma visão? Eu falei, quem é esse moço? Ele não é doutor? Ele falou, eu sou do INSS, eu vim adiantar a sua perícia. Eu falei, adiantar? Tá marcado para terça-feira, mas eu resolvi, eu moro aqui perto, eu sou perito-chefe do INSS de Caxias, não tinha nada para fazer, resolvi adiantar a sua perícia. A enfermeira que estava lá falou assim, Deus cuida de você mesmo. A doutora falou assim, perito em pleno, a doutora Paraguai, perito em pleno sábado de aleluia, isso é milagre, e saiu. Aí eu quero que você se atenha no detalhe, perito-chefe, em pleno sábado de aleluia, minha cunhada é funcionária do INSS, resolveu me visitar para adiantar minha perícia, que estava marcada numa terça, e ele disse que tinha visto o meu e-mail, o meu agendamento, na quinta-feira de tarde, no final do expediente. Um perito-chefe não estaria até o final do expediente, numa quinta-feira antecedente, não visitaria ninguém no sábado de aleluia. E eu achei estranho, eu falei, Senhor, que mistério é esse? E ele falou, olha, eu também sou obstetra, e eu vi aqui o teu caso, eu quero te dizer, não fica desesperada não, eu cuidei de um caso de gêmeos parecido com a tua história, e deu tudo certo. Eu acredito que para você vai dar tudo certo também. E Deus ainda usou aquele homem. Quando foi na segunda-feira, que era o dia que eu fazia a ultra, eu fui fazer o exame e o meu líquido estava no período normal, da normalidade. E quando foi na terça-feira, eu tive alta na mão daquele doutor que disse que era impossível, junto com o diretor. Ou seja, eu não suportava mais. E eu quero te dizer que Deus não deixa você passar além daquilo que você não suporta. E vim para casa como escape. Fiquei 15 dias em casa. Aí eu tive um sonho no 14º dia, um bebezinho com a cabeça toda cabeluda dentro de uma incubadora. No 15º dia, meu líquido vazou de novo. Aí vai eu, chorando, desesperada, pro Pasté, que é o mais perto, de novo. Aí, o que aconteceu? Eles não podiam ficar comigo. Primeiro disseram, ela não pode sair, ela não pode ser removida, porque ela perdeu o líquido de novo, e senão põe em risco o bebê.
mas nós não temos vaga para ela, vamos tentar. E meu esposo, aí liguei para a doutora que era da São José, ela disse, não vem para cá, teve um problema na UTI aqui, a gente não pode receber, eles têm que ficar com você. E meu plano é um plano enfermaria. Naquele dia, eu entrei boazinha, Júlio. Quando eles me internaram para ficar do lado de uma mãezinha, o ar estava tão gelado, eu comecei a tossir, que a mãezinha de primeira viagem ficou desesperada, pegou o bebê, falou alguma coisa que imediatamente eles me tiraram daquele quarto e me colocaram num quarto particular. E o meu plano não era particular, porque Deus sabia que eu ia ficar mais 1 mês e 10 dias ali até o meu filho nascer. Então, o que aconteceu? Fiquei novamente internada no Pasteur 1 mês e 10 dias, até que completou os 7 meses. E sempre ouvindo a mesma coisa. Mãezinha, ele foi gerado dessa maneira, embora ele esteja vivo, não quer dizer que ele vai nascer perfeito, ou pode nascer e morrer, que é o que a ciência teria que explicar, né? Mas para honra e glória do Senhor, dentro dessa história de milagre, eu vivi essa outra história que foi do escape de 15 dias em casa. O líquido voltou a vazar, fiquei mais 1 mês e 10 dias sofrendo. Eu lembro que na última semana eu já não aguentava mais ser furada. Meu braço já não tinha mais. Tanto quando hoje eu vou colher sangue, eles falam, nossa, a sua veia é tão fininha. Aí eu tenho que sempre contar essa história, porque eu fiz um voto com o Senhor, que sempre que Deus me desse a oportunidade, eu não ficaria um dia sem testemunhar. E para honra e glória do Senhor, eu pude ter o prazer de ver o meu filho nascer com 31 semanas, com 1,480 kg e 40 centímetros, e considerado um prematurinho surpreendente, porque nasceu sem nenhuma intercorrência e ficou apenas internado 1 mês para ganhar peso. E essa frase, eu creio em milagres, nasceu na Páscoa, quando eu fiz um cartaz, 50 cartazes, para dar para todos os funcionários, sem saber que eu ia ter alta na terça-feira, eu fiz um cartaz e dei para todos os funcionários e médicos com um bombonzinho, uma frase de Albert Einstein explicando o que era milagre, que tem tudo a ver com o que a Bíblia diz, e o versículo, ainda que morto viverás, e no final eu escrevi, eu creio em milagres, e apaguei essa frase umas 30 vezes, porque eu falei, e se eu declarar que eu creio em milagres e meu filho nascer morto? E foi onde Deus me curou, porque até então, pela história que eu vivi do Davi, eu achava que Deus curava tudo menos câncer. Ah, não, eu vi lá muitos casos de mãe com filhos tendo câncer reincidente, né? Eu falei, e eu fiquei com aquele trauma, Deus não tem propósito para curar todas as doenças. Eu limitei o poder de Deus de cura. E Deus me curou, me fez voltar a crer em milagres na história do Davi. Ele falou, você não crê mais? Você não crê que eu posso curar câncer? E ele marcou a minha história com uma criança que foi gerada sem líquido. Hoje eu não me dou o luxo de duvidar em nada de Deus, porque se meu filho foi gerado de uma forma no líquido espiritual, sobrenatural, né, eu que limitei o poder de Deus, eu criei até o final na cura do meu filho, mas quando ele morreu, eu achei, Deus não... Eu vejo tanta pessoa sofrer com câncer, Deus não tem propósito para curar câncer, acho que Deus nunca quer curar câncer. E eu fiquei meio que revoltada e descobri que eu fui curada na história do Davi, do Arthur Davi, quando eu vivi essa história de milagre e eu apaguei umas 30 vezes e decidi tomar uma postura, né? Eu falei assim, eu creio em milagres independente se meu filho morrer ou não. E Deus ministrou no meu coração. Na primeira história do Davi, ainda que morto viverás, ele me deu esse versículo, mas na eternidade. E na mesma história desse versículo, Deus, na história do Arthur Davi, falou para mim que não era para a morte, era para a glória de Deus. E Deus ministrou assim claramente, não ore para que a minha vontade seja feita, mas que ore para que o desejo do seu coração seja realizado. E foi o que aconteceu. Na história de Davi,
eu orei a pior oração que um crente pode fazer, Senhor, uma mãe, né? Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus levou o meu filho. E na história do Arthur Davi, eu falei, Senhor, realiza o desejo do meu coração. Não acredito que o Senhor deixou passar tudo isso para essa criança morrer. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e Deus completou a obra de milagre na vida do Arthur Davi, que fez 8 anos esse ano. E essa é a minha história aí de milagre, de caminhada. Tem muitas outras coisas, mas é o que Deus reservou, né, para essa madrugada. Olha aí, madrugada com Jesus. Para não perder o pique. Para esse bate-papo da vitória. Maravilha. Ó, é uma história maravilhosa, uma história onde você consegue entender que sem Deus a gente não é ninguém. Sem a presença dele, meu irmão, a gente não é ninguém. Você viu aí ela falando, né? Ela contou um pouco da história dela, né? Profissional. Ela alcançou os objetivos dela. Ela está alcançando ainda, que ela comentou que está fazendo umas dublagens, né? De desenho, não é isso, Nívia? Desenho, né? Desenho. Eu me formei em radialista, né, há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, e, assim, eu costumo dizer que já é outro testemunho pessoal, né, os sonhos que eu tinha de menina, que eu sempre gostei, sempre lidei com a arte na igreja, teatro, música, né, hoje eu sou seminarista de música sacra, com licenciatura, termino em 2020, no início de 2022 a minha faculdade, sempre pedi a Deus uma faculdade que fosse coligada com o reino, e Deus satisfez o desejo do meu coração. Eu estudo aquilo que eu amo e creio que no tempo de Deus estarei colhendo aí, licenciada como professora de música, mas como eu disse, eu sempre gostei do trabalho com a voz, sempre trabalhei com teatro, através dos teatros que eu fiz na igreja, eu tirei meu DRT de atriz profissional. Depois antes disso eu fiz o curso de rádio, aí descobri que lá na escola de rádio tinha dublagem, e tinha muita vontade de fazer dublagem, só que para você ser dubladora, você tem que ser atriz profissional. Eu falei, Senhor, eu não quero ser atriz profissional, fazer faculdade, eu quero fazer uma faculdade de música, né? E, assim, o professor me orientou, mas se você tiver como comprovar com trabalhos, você pode ir no Sindicato dos Artistas, e tirar o seu DRT. Eu falei, gente, eu estou fazendo uma peça há 3 anos, que é da Vovó e a Mala, e trabalho mais de 20 anos com teatro na igreja. Levei uns comprovantes, né? Lá para o diretor, você passa por uma entrevista e consegui tirar o meu DRT por prática de teatro, meu DRT de atriz, e através do DRT que você pode, sim, fazer o curso de dublagem. Estou fazendo um curso na Dubla Mix, todos os sábados, e vou me formar daqui a 2 meses em dubladora também, porque, na verdade, o dublador tem que ser ator. Vou ter o diploma também de dubladora. Não é fácil, na arte de comunicação, estou levando uma surra, né? Ser locutor é mais fácil do que dublador. Mas eu gosto de desafio, e primeiro a gente cresce no conhecimento, depois a gente continua buscando a perfeição, o aperfeiçoamento, o crescimento, e tudo isso, né, para você aí que tem mais de 40 anos e acha que não tem idade mais para estudar, meus filhos são pequenos, eu estou cansada, não tem dinheiro. Olha só, dinheiro a gente faz, no caso, aparecer não, a gente consegue organizar a nossa vida, a gente planeja, a gente prioriza e a gente consegue realizar algum projeto com prioridades. Idade, eu vou fazer 45 anos, eu me formei em radialista aos 40 anos, né? 40 para 41. E estou fazendo, eu falei, Senhor, antes dos 50 eu quero a minha faculdade, antes dos 50 eu vou estar formada. Então, assim, não tem idade para estudar, não tem idade para você conquistar os seus sonhos. Se os seus sonhos estiverem coligados com o reino, o que é coligados com o reino? Forem para a glória de Deus, a tua profissão é para você sobreviver, ter o fruto do seu trabalho, mas também for para ser canal de bênção para a vida de alguém, os sonhos mais guardados do teu coração, aquele sonho de menina, eu falo que é sonho de menina, né, que Deus está realizando na maturidade, Deus faz. Tem feito comigo na minha vida profissional.
Eu ainda não colho assim o retorno financeiro que às vezes a gente quer, mas só de você fazer o que você ama e acreditar que está fazendo também para benefício do seu próximo, no tempo de Deus você colhe todos os frutos que você plantou, né? Investiu o seu tempo, o seu dinheiro. Creia nisso. Deus é Deus que realiza sonhos, mais guardadinho aí no seu coração. Sonho de meninas, sonho de meninos, sonhos que você acha que não era capaz de realizar. Deus, ele se importa com as suas emoções, quer curar os seus traumas, quer aliviar a dor da sua perda, quer consolar seu coração e também quer realizar os seus sonhos que estão coligados com o reino. Quer vivamos, quer morramos, que seja para a glória de Deus. Amém? Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Ó, ela vai colocar ali, vai terminar a música Eu Creio em Milagres, que é uma música que foi testificação daquilo que Deus fez na vida dela. Ela vai colocar aqui, enquanto isso eu vou dar alguns anúncios aqui. Você conseguiu ver aí, né, o que Deus fez na vida de uma pessoa que de repente não tinha esperança, né? E Deus transforma, Deus faz o mover. Deus, ele faz da forma como ele quer. Muitas das vezes a gente planeja aquilo que a gente quer, né? A gente não consegue. E ela passou por isso. E Deus fez o milagre na vida dela. Deus fez o milagre na vida dela. E você conseguiu ver, através do que ela acabou de falar, né? Uma perda, uma criança de 11 meses, com diagnóstico de leucemia. Depois ela teve força para ter a sua segunda dádiva, a filha dela, companheira de guerra, companheira de luta, a sua diária ali, na sua jornada. Depois... E Deus foi tão bom que a minha filha veio com dom de louvor, né? Olha, tem uma voz linda, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Canta mais que a mãe, é uma benção, é talentosa, é bênção de Deus. Maravilha. E depois disso tudo, Deus deu um presente, mas Deus deu um presente com testificação. Deus te falou assim, eu lembro, eu posso até comparar um pouquinho, né? Não chega a ser, mas Abraão, né? Abraão, Deus mandou Abraão sair com Isaac e falou, vai que eu vou te levar. E foi para um monte, onde ele ia sacrificar o seu filho. Isaac olhou e falou, cadê a ovelha? A ovelha está aqui, ó, vai ser sacrificada. Jesus viu temor, clamor, viu fidelidade na vida de Abraão e fez que aquilo não acontecesse. Na vida da Nívia, eu acredito que as esperanças dela poderia, na carne falando, poderia ser inútil, inválida. Um médico que praticou diversas modalidades de medicina, acompanhou um caso desse e falou, é caso perdido, deixa ele que daqui a pouco vai sair. Mas ela se apegou em única e exclusiva coisa, em Deus, em Jesus. Júlio, e o meu caso era considerado, tinha um título, um caso expectante, porque o médico em si não poderia fazer nada, na medicina não tinha muito o que fazer, era só acompanhar o meu caso para saber se eu ia desenvolver uma infecção. E ele dizia, se você tiver uma infecção, nós vamos poupar a sua vida e tirar o feto. Como ele estava vivo, era só monitorar com ultrassom, ouvir a batida do coração e sorolização. Antibióticos só foram 10 dias. Sorolização. Na expectativa de que a bolsa subisse, só que o rompimento foi embaixo. Subiu, sim, mas subiu da forma que eu expliquei para vocês. Depois de 1 mês e 15 dias, sem expectativa da ciência, porque a Bíblia diz que ele não nos dá nada além daquilo que a gente não possa suportar, e eu estava no meu limite emocional. Então, aquilo que provação é diferente de tentação e de colheita. Provação vem de Deus. Colheita é o que você planta.
né? E mesmo assim Deus tem misericórdia e às vezes nos dá livramento e nos dá a oportunidade de fazer novos plantios. E tentação vem do inimigo, diante daquilo que nós estamos dando brecha. O que eu estava passando era uma provação. Então, quando é provação, Deus não nos dá nada além daquilo que a gente não possa suportar. Agora, quando é tentação, se você der brecha, a gente cai. E quando é colheita, de alguma atitude que a gente fez, a gente colhe, e Deus é misericordioso e nos dá a chance de fazer novos plantios, mas não anula as consequências de erros que a gente praticou, né? Então, assim, diante de provação, Deus garante que Ele não te dá nada além daquilo que você não possa suportar. Isso aí, desse jeito aí mesmo. E aí, você viu que aí no final, ela até confirmou de novo, Deus fez o milagre, né? Ela falou, eu creio em milagres. Apagava e Deus fazia ela escrever de novo. Eu creio em milagres. Ela apagava e Deus falou, eu creio em milagres. Ela ia lá, apagava. Até o ponto que ela falou, calma aí. Como que é isso? Como que pode? Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Então ela vai estar aqui louvando essa música pra gente. Eu creio em milagre, porque, meu irmão, a nossa vida é um milagre de Deus. E ela vai cantar aqui, vai louvar pra gente. E além de tudo, é uma adoradora do Senhor. Ela é atriz, ela é locutora, radialista, apresentadora, dona de casa, mãe de 2 crianças e também adora nos momentos propícios. Então ela vai dar Eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão. Eu sempre fiz poesia na minha igreja e era lido no culto das mulheres. Todos os pastores, a minha igreja de 3 em 3 anos passa um pastor e vai trocando, né? Eu sempre fazia poesia, que a irmã de oração sempre pedia. E os irmãos da minha igreja sempre falavam assim, poxa, você nunca pensou em escrever um livro das suas poesias, né? E realmente eu nunca havia pensado. E de um tempo para cá, né, Deus, quando eu me formei em radialista, em locutora, eu tive que fazer um podcast, e eu dei o título, falei, Senhor, eu quero sim trabalhar na rádio, mas eu quero trabalhar numa rádio que não me tire da essência, né? E eu falei, já me formei já numa idade de maturidade, eu tenho direito, eu falei assim, eu posso escolher os trabalhos que eu quero fazer, né? Então, eu pedi a Deus, né? Eu lembro que eu falei, e o meu podcast eu vou fazer diante daquilo que eu creio. Eu fiz um podcast como tipo um TCC para entregar na escola de rádio, que o nome é Caminho e Segredos da Fé, com exemplo de superação. É um programa de rádio, com exemplo de superação, milagre, músicas e poesias. E na quarentena, né? Deus me deu a Rádio Vitória Meriti, que o Júnior, na primeira semana ou segunda semana da quarentena, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ser locutora, se eu queria ser colaboradora, locutora da Rádio Vitória Meriti. Então, em situações de pandemia e de tragédia que a gente está vivendo, Deus faz você frutificar. E eu tenho sido muito abençoada com o programa que eu digo que é uma mini vigília, né, aqui na Rádio Vitória Meriti. Minha vida foi marcada nessa pandemia, na minha vida profissional, crescendo aqui com vocês, nesse momento de tragédia. Em meio às lutas, Deus faz florescer sonhos e realidades que a gente nem estava esperando. Então, na pandemia, comecei aqui na Rádio Vitória Meriti como locutora. Na pandemia, estou fazendo um curso que eu iria fazer só ano que vem. Ficou mais barato porque é remoto, mas está igualzinho, profissionais excelentes, que é dublagem. E na pandemia, Deus fez aquele projeto que eu fiz lá, o podcast Caminho e Segredo na Fé, está virando um livro. Conheci através do pastor Diego Nobre, que esteve aqui, o projeto Mais Que Livros, e esse pastor vai estar na semana que vem aqui comigo, na terceira semana de julho. Pastor Guilherme tem um projeto social lindo, Mais Que Livros. Vocês aí que têm um desejo de escrever um livro com o seu testemunho, Júlio, de repente, ou você que escreve poesia, enfim, esse projeto ajuda, ele te dá o livro todo montado, ele digita, você conta a história, ele te ensina, você passa o texto, ele te dá o livro na mão, e tem parceiros com preços assim, que cabe no bolso, aonde você realiza o seu projeto literário. Nessa pandemia,
Meu livro Caminho e Segredos da Fé está quase pronto, né? Fechando aí a edição com ele, e vai demorar um pouquinho para sair, mas, assim, a estrutura está quase pronta, né? Esse mês ainda vai estar pronto, e dentro desse livro vai estar um pouquinho da minha história, do chamado, e também a parte arte e fé, aonde vai estar minhas músicas cifradas, outras músicas que ainda serão produzidas, poesias, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Pastor, vai estar lá o meu livro Caminho e Segredos da Fé. Estou falando aqui em primeira mão, porque essas coisas a gente não tem que guardar segredo, é para a glória de Deus, e eu costumo dizer que a minha arte é para Deus. Então eu trabalho, toda a minha profissão é coligada com o reino. Tudo que eu vir a fazer vai ser para a glória de Deus. Então eu estou muito feliz, porque apesar das lutas, das perdas, eu perdi a minha irmã do coração quinta-feira, minha mãe entrou mandando a mensagem, estou triste porque eu não posso lá vê-la, enfim, as lutas continuam, a morte vai continuar acontecendo desde o Éden, né? A gente vê a tristeza, mas você escolhe, né? Escolhe se você quer ter olhos bons ou se você quer ficar na depressão, na angústia, na tribulação, porque a Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Eu tenho escolhido a cada dia sorrir, mesmo com vontade de chorar. Maravilha, hein? Que maravilha. Então vamos louvar vamos essa canção linda aí. Eu creio em milagres. Não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. Você pode ouvir as minhas canções nas plataformas digitais, hein? Graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Milagre não se explica, creia nisso. Aleluia. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. E Ele pode fazer milagre na sua vida também. Creia nisso, porque Ele é todo poderoso. Aleluia. É graça, é amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Ele fez milagre em mim. Aleluia. E Ele pode fazer milagre na sua vida também. Eu ainda estou acostumando com essas coisas de redes sociais, sabe? Apesar de ser comunicadora, mas vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá. Vai no canal do YouTube. Locutora Nívia Santos, procura lá Nívia Santos, CD Eu Creio em Milagre, no Spotify, no Deezer,
escuta lá, aproveita e compartilha para abençoar outras vidas. Tem 7 canções e o meu testemunho de milagres, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E segue a gente aqui na Rádio Vitória Meriti, lá no Instagram. Vai lá também, se inscreve no canal da Rádio Vitória Meriti no YouTube. Baixa aí o aplicativo, escute as nossas programações. Isso aí. Deus vai falar contigo, amém? Vai falar com a gente mesmo. Ó, deixa seu Facebook, seu telefone para contato aí. A pandemia tá acabando, graças a Deus. Olha, irmãos, eu sei que a gente está na era... Eu sei que a gente está na era digital, mas eu tenho CDs, tá? E os meus CDs, você, quando compra o CD, você vai estar colaborando para a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Devido à minha história, né? Como eu contei aqui, que eu perdi meu filho, o CD é R$10. Deixa eu pegar aqui, o CD tá lindo. Pega aí. Peraí, Jesus, cadê meu CD, meu pai? Tava por aqui, peraí. Eita, Glória. Tava por aqui. Mas não tem problema, não. Vocês podem aí até no Facebook, quando vocês escolhem música lá, você pode escolher a minha música no Instagram, no Facebook, está em todas as plataformas digitais. O meu CD, Eu Creio em Milagres. E o CD, você pode, assim que acabar a pandemia, pode me chamar para cantar na sua igreja. O CD está R$10, R$5 vai para a Casa de Apoio à Criança com Câncer, e os outros R$5 a gente vai continuar produzindo música aí. Vou produzir uma música com o Júlio Rezende, que eu sei que é produtor. Bora. Então, aí, ó, dá um apoio. A gente não vive da música, mas a gente que ama a arte, que ama a música, tudo tem um custo, né? Eu sou muito tímida ainda para falar disso, mas aqui na Rádio Vitória Meriti, é minha casa, eu vou falar. Então, quando você compra um CD, ou quando você ouve a minha canção no Spotify e no Deezer, como eu sou compositora, eu ganho meus direitos autorais quando você visualiza lá no YouTube, quando você escuta. Não é muita coisa, não, mas vai somando, né, Júlio? No final do ano, a gente pega um din-din e consegue produzir mais uma música. Dá para comprar o cheque. Dá para poder produzir mais uma música com o Júlio Rezende. Amém, glória a Deus. Então, eu vou deixar a Nívia aqui, mas vou começar a dar um recado aqui para a gente fechar. Agenda aí, para você aí, a semana da programação aqui na Rádio Vitória Meriti. Começa segunda-feira com esse rapaz aqui, mais bonito que o Tiririca, Júlio Rezende, com o programa Live da Palavra, toda segunda-feira, trazendo aqui as personalidades aqui de São João de Meriti e também de todo o Brasil em geral. Toda terça e quinta, pela manhã, tem o programa Saúde e Sintonia com a Dani Mello, e também à noite tem o quê? Terça e quinta à noite, tem o quê? Madrugada com Jesus, com a locutora Nívia Santos. Apresentação Nívia Santos, trazendo sempre novidade, entretenimento para você. Eu tô gostando daquele rapaz lá, professor lá. Eu gostei, tô gostando. É meu teacher, meu personal. Ele fez eu perder 16 quilos. Gente, eu sempre fui magra, mas na história do Arthur, a gente, mãe, né, sofre um pouquinho. Fui a 80 quilos com esse tamanho todo que você... Meu Deus do céu! E, reeducação alimentar e malhação, eu perdi 16 quilos. Agora eu sou coroa fitness, tá? Coroa Fitness. Então, se liga aí no programa da Dani, que é nutricionista. Isso. Que tem um programa top aí, ensinando a gente a se reeducar na alimentação. E todas as quinta-feiras, sempre que puder, o meu professor personal, Francisco Branco, vai estar dando dica aqui. Gente, põe na sua cabeça. Atividade física não é para emagrecer, é para ter qualidade de vida, para ter saúde, força, vigor, para você chegar numa terceira idade com disposição, com seus ossos firmes, enfim, não emagrecer é uma consequência de uma boa alimentação, mas a musculação enrijece, deixa a gente saradona, e ter o corpo legal é de Deus, gente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E eu creio que depois da pandemia, dessa luta aí, o Gordo Show vai ficar como? Magro Show. Fitness Show. E aí, ele para assistir a Dani. A gente quer ver ele aqui, Fitness Show. Verdade,
Toda terça e quinta tem o programa Saúde e Sintonia pela manhã, 10 horas da manhã com Dani Melo e a noite de madrugada com Jesus, com a Aníbal Santos. Sexta-feira tem para você, aliás, vou vir aqui quarta-feira, tem o culto lá na Igreja Quadrangular do Éden, o Éden 2, com meu amigo pastor Shields, tá lá junto com a gente lá sempre. Aí, pulando para sexta-feira, tem um programaço aqui, bate-papo da Vitória, né? A gente sempre trazendo aqui um convidado falando um pouco do seu testemunho, contando uma história de superação. Só um minutinho que eu vou dar um socorro aqui para meus filhos e já volto. Tá? Foi, então, vamos lá. Já volto. Valeu, vamos lá. Enquanto a Bíblia está aqui falando, ali, então vou continuar anunciando aqui. Chegando na sexta-feira, tem o programa Bate-Papo da Vitória Meriti, comigo mesmo, a apresentação, Júlio Rezende, sempre trazendo um convidado, uma convidada para trazer aqui um testemunho vivo. Hoje você encontrou aí, viu 2 testemunhos, meu amigo do Alexander, tudo junto com a gente. Também o Aníbal Santos também junto com a gente. Esse grande amigo aqui também, vai contar, ele tem um projeto social muito lindo. Vou marcar ele aqui, nosso grande amigo vereador, Gil Meriti, está junto com a gente aí, tem um projeto social lindo que ele faz parte lá, né? Um projeto lindo lá, que ele está junto lá com a rapaziada lá. O projeto, vai pensar um pouquinho daqui. Vou pedir minha direção daqui a pouco para mostrar para ela. Mas, amigo, aqui, só vou fazer assim que eu posso, que ele já está ligando aqui. Isso! Meu irmãozão. E sábado tem para você um programaço 1 hora com Deus, né? Alisson Abreu na apresentação, às 15 horas, e domingo tem culto de louvor e adoração a partir a partir das 15 horas, e também no domingo pela noite, culto de louvor e adoração lá na igreja da Quadrangular do Éden 2. Isso mesmo. Então, essa aí é a programação aqui da Rádio Vitória Meriti. Tem programação de segunda a segunda para você. Pega aí, entra aí no nosso Instagram, @Rádio Vitória Meriti, Facebook, Rádio Vitória Meriti, e se inscreve no nosso canal do YouTube, Rádio Vitória Meriti. Tá bom? Um beijão para você. Deus te abençoe. Vou programar isso aqui abençoado. Eu espero que você conseguiu ouvir aí um testemunho abençoado de uma jovem apresentadora que tem um projeto de vida muito lindo. Perdeu seu filho, perdeu a esperança, teve fé e Deus construiu a vida dela. Reconstruiu. Hoje é uma apresentadora, radialista, atriz, está fazendo dublagem, vai lançar o seu livro. E, para a glória de Deus, Deus sempre continua abençoando a vida dela. Eu agradeço demais essa grande amiga que eu tenho, que se chama Lívia Santos. Tá bom? Gente, eu vou estar aqui orando para a gente terminar. Se você estiver aí com alguém que esteja precisando de um milagre, porque a gente vê milagre, a nossa vida é feita de milagre, não? Isso. Nossa vida aí, mesmo, a gente acreditar em milagre. Nós temos que entender e ver que Deus realmente vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Então, você que está aí do outro lado, está passando aí por alguma situação, seja ela física, seja ela qualquer tipo de enfermidade, entendeu? Deixa teu nome aí, a gente vai estar orando para você, nós vamos estar aqui orando, entregando para a tua vida, na mão do Senhor, é o único que pode cuidar dela, tá bom? Fica ligado, porque Deus ele tem o melhor na tua vida. Fica ligado que Deus ele vai mudar a tua história, a tua vida, a tua jornada, meu irmão. É isso mesmo. Vai mudar a tua história de vida. Só basta você crer e acreditar que Deus vai mudar. Irmão, viu? Crer e acreditar que Deus vai mudar a tua vida. Amém? Eu quero estar aqui orando pela tua vida. Glória a Deus. Vamos estar aqui orando? Amém? Alimentou aqui também. Vamos estar aqui no momento de adoração, no momento de oração. Vamos agradecer a Deus por esse programa abençoado. Vamos estar aqui orando e agradecendo. Amém? Deus Pai.
Vivemos na história de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença, porque tu és bom e a tua misericórdia dura. Senhor, obrigado por o Senhor ter trazido meu amigo, meu irmão, de volta Amém, Senhor. com saúde. Obrigado também, porque quando ele estava lá, o Senhor estava tratando da família dele. O Senhor tirou o filho dele do hospital. Pai, abençoa essa Amém, Jesus. pessoa. Mostra para ele quem é tu na vida. Senhor, multiplica a vida Amém. de pessoas que nesta hora estão precisando de um milagre. Como a Lívia diz na música dela, nós cremos em milagre. Amém, Eu Jesus. creio em milagre. Eu Você creio, que está Pai. aí do outro lado também creio em milagre. Senhor, tem pessoas que não acreditam que o Senhor faz um milagre. É Vivemos na verdade. história seguinte. Se a gente encontra esse traficante nesta hora que está na favela, se a gente encontra essa garota de programa que está vendendo seu tempo sagrado, que é o seu filho. Abençoa, Pai, essa mãe de família que está Abençoa, nessa hora de Senhor. joelho dobrado, orando por essas Aleluia. pessoas para se converter ao Evangelho. Amém, meu Senhor, Deus. modifica pessoas nessa hora. Modifica vidas nessa hora. Faz o Amém. milagre acontecer em nossas vidas. Te entregamos, Pai, os hospitais em tuas mãos. Verdade, Te Jesus. entregamos, Pai, nesta hora, pessoas que estão sem esperança. Oh, Deus, opera um milagre. E falamos nessa pessoa nesta hora. Creia no Deus vivo, que Ele vai modificar a tua vida, a tua jornada. Deus, Pai. Aleluia. Senhor, eu venho te pedir, como ministro da tua palavra, que há um novo tempo chegando sobre a nossa vida. Há um Amém, tempo de alegria chegando sobre a nossa vida. Eu creio, Porque tu Senhor. diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Então que o amanhã seja um amanhã de alegria, Amém, um Jesus. amanhã de prosperidade, Pai. Um amanhã de ricas bênçãos, Deus. Que nossos projetos venham sair da gaveta, que podemos gloriar e gratificar e engrandecer o teu nome. Deus, obrigado. Obrigado porque tu és Deus. Obrigado por esse projeto que se chama Rádio Vitória Meriti. Que tem a vida de todos que fazem parte desta rádio. Não só os colaboradores, mas toda a direção. Esteja com eles, em nome de Jesus. Esteja com nossos comunicadores, em nome de Jesus. Esteja de encontro aos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Modifique e faça morada eterna sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Arthur, gente, esse é meu milagre. Nosso inventor. Fez um marquinho, pegou lá uma pecinha, botou numa pilha, fez um Ele é barco. meu geninho, vai ser engenheiro, em Que nome de maravilha. Jesus. Eu falo Liga, para eu ele, não tô conseguindo te ouvir, missionário. Não estou conseguindo te ouvir. Não? Peraí, e agora? Peraí, tá melhor? Não estou conseguindo te ouvir. Não, tá. Eita, Glória. Som, Jesus, tá melhor? Não estou conseguindo te ouvir, não. Tá, Mas não tá no mute, não. Deixa eu ver se. a gente está vendo ali uma criança, né? Uma criança que venceu na vida. E agora, Olha lá. Lívia, você está saindo? Ô, Glória, tá melhor? Não está saindo, não. Está tendo. Mas eu tô vendo aqui no. Eu tô vendo no Estamos tendo um celular, ó. pequeno Eu probleminha escuto a minha voz, Mas, acho que é o seu retorno. Vida que segue, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nívia, obrigado. Você que está aí do outro lado, obrigado.
Que Deus abençoe a sua vida aí, rica e poderosamente. Estamos aqui sempre pedindo para que Deus venha agradecer a tua vida. Agora sim, Nívia, fala aí, fala aí, fala aí. Ô, Glória, agora foi, irmão. Tu me tirou do mute. Eu tô ouvindo aqui legal o retorno no meu celular, que eu tô abri a Eu página que aqui. não estou te ouvindo, mas continua, conclua. Então, Conclua aí. gente, muito Se despeça aí obrigada. da galera que está aí te ouvindo aí, para a gente se despedir aqui em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar participando do seu programa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a Rádio Vitória Meriti, a todos os ouvintes. Essa é a minha história. E assim como a minha vida, Deus tem marcado muitas vidas nessa geração. E eu quero deixar para vocês que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo poder que ele tinha no passado de operar maravilhas e milagres, ele continua fazendo. Fez na vida do nosso irmão Miro, do nosso irmão Gordo Show, que vai ser Fitness Show. Fez na minha vida, na vida aqui do meu filho. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Valeu, Júlio! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Nívia. Um super beijo para você e para toda a sua família aí, tá bom? Aê, Arthurzão! Beijão para você, meu querido. Que Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau. Valeu. Essa aí é nossa amiga Lívia Santos. Lívia Santos, que tem um programaço aqui, abençoado aqui, que se chama Madrugada com Jesus, né? É um programa que ela traz sempre um convidado, né? Trazendo a palavra, né? De Deus, trazendo entretenimento, trazendo notícia, né? E que Deus abençoe a vida dela, os projetos dela, que Deus ele venha abençoar cada vez mais a vida dela. Que é uma mulher guerreira, como você viu, né? Você viu aí, e Deus é Deus bom e a misericórdia dura para sempre. Gente, fiquem todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, rique poderosamente. Peço que Deus abençoe aí, Deus na tua vida, que Deus entra com unção, poder e glória. Que Deus abençoe a tua casa, tua vida, teus projetos. Beijo nas crianças. Tchau, tchau. Fui que fui. Até sexta-feira que vem. Tchau.
que milagre.